Olá, Vivência do Cerrado, chegando aqui no nosso YouTube com mais uma edição da nossa sabatina especial com todos os pré-candidatos ao governo do Tocantins. Hoje, quem está de frente comigo é o empresário, ex-senador, pré-candidato pelo Novo, Ataídes Oliveira. Ataídes, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Maju? E aqui tá de frente com a fera, viu, gente? Vamos aqui. Como Então, é que estão as coisas? é Tudo um bem? prazer enorme, Maju, mais uma vez ter essa oportunidade de estar aqui junto com você, que é uma comunicadora, uma jornalista nossa de longa data, com muita credibilidade. Então é importante a gente falar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, os nossos eleitores. Agradeço você pela oportunidade. Muito bem. Vamos lá. Nosso foco nas sabatinas, como vocês têm visto, pessoal, e acompanhado, são assuntos sobre o Tocantins. As áreas, alguns dados. Aqui, de frente comigo, tem passado todos os pré-candidatos e a gente tem dito que o foco aqui são propostas e análises de alguns cenários do Tocantins. Simbora, porque o Ataídes tá aí andando nas cavalgadas, fazendo adesivaço, sempre com a camisa contra a corrupção, tá com essa pauta aí anticorrupção, e vamos falar mais sobre isso. Ataídes, você costuma dizer que o maior problema do Tocantins não é a falta de dinheiro, mas a forma como o dinheiro público é administrado. Hoje, eu quero entender mais como você quer transformar esse discurso em um possível governo, se você ganhar. Bora lá? Vamos. Ataídes, desenvolvimento econômico. Você é empresário e a gente sabe que o Tocantins possui uma localização estratégica, uma das maiores fronteiras agrícolas do país, um PIB que cresce acima da média nacional em alguns períodos, mas o Estado ainda ocupa algumas posições intermediárias no ranking de competitividade dos estados e continua enfrentando dificuldades para atrair alguns investimentos com maior valor agregado. Dito isso, Ataídes, queria que você nos dissesse, para começar, quais seriam as 3 decisões que, se você for eleito, você acha que um governador tem que tomar para transformar de cara o crescimento econômico em empregos de qualidade? Perfeito, Maju. Não há dúvida nenhuma no que eu vou lhe dizer, e não tem nem que inventar a roda. Os grandes 3 problemas do nosso estado do Tocantins, que emperra o crescimento econômico, que deixa a nossa UTI, deixa a nossa saúde na UTI, segurança, estradas ruins, são os 3 cânceres, que é a corrupção, que são os favores políticos e a má gestão. Isso junto tira do nosso povo algo em torno de 2,4 bilhões de reais por ano. Pois bem, então esse é o mal que faz diretamente ao nosso povo. Mas a sua pergunta ela é bem ampla. Sim. Né? Você vai também para o crescimento econômico do nosso estado. E aí nós temos um projeto para industrialização do Tocantins. Passa obrigatoriamente também pela cura desses 3 cânceres. Feito isto, nós precisamos resolver mais 3 grandes problemas do Estado, que é a insegurança política, que há 20 anos nenhum governador conclui o seu mandato. Nós temos, lamentavelmente, o Tribunal de Justiça mais novo do Brasil e considerado o mais corrupto, ou seja, a insegurança jurídica, e agora, por derradeiro, criou-se um 3º problema, que é a mão de obra caótica. Portanto, essas 6 coisas, primeiro os 3 cânceres, e depois os mais 3, que é a insegurança jurídica, política e a mão de obra. Sem isto, os grandes empresários, eles não virão para o nosso Tocantins para investir, gerar emprego e renda e crescer economicamente esse estado. O que nós estamos crescendo é no agronegócio. Então, a minha resposta reta e direta é esta, sabe, Maju? Sim. Se a gente não curar especialmente esses 3 cânceres, esquece que o Tocantins vai continuar cada vez pior, lamentavelmente. Entendi. Pobreza. Ataídes, embora indicadores recentes apontem uma redução da pobreza,
milhares de famílias ainda dependem de programas sociais e há diferenças entre as diferentes regiões do estado. Me diga, pré-candidato, como reduzir a pobreza sem simplesmente cortar políticas sociais? Cortar políticas sociais, nem pensar. Volto novamente nos 3 cânceres. A corrupção, os favores políticos e a má gestão tira do nosso povo 2,4 bilhões de reais por ano. Até, mas você prova isso? Provo. Se quiser, eu provo. Inclusive, a respeito da corrupção, o próprio IBGE, os números são do IBGE. O número do IBGE, inclusive, é mais do que 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Então, o problema do nosso estado, que nós temos hoje algo em torno, Maju, de 23% das nossas famílias que vivem abaixo da linha de pobreza, que só tem uma refeição por dia. Um estado tão rico como o nosso Tocantins, que eu conheço do Cabo da Enxada. Mas o problema, os 3 cânceres não deixa o dinheiro, os benefícios chegarem na mão de quem mais precisa. Ficam na mão dos corruptos, do nosso Tocantins, e nós sabemos disso, né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos 18 operações da Polícia Federal, praticamente 2 operações por dia. Então, quem quer que seja que sentar na cadeira de governador, se não tiver preparado para combater esses 3 cânceres de imediato, pode esquecer que o nosso estado vai continuar um estado rico e o nosso povo muito pobre. Agora, eu tenho um projeto para desenvolvimento e industrialização do nosso estado que começa exatamente lá pelos municípios, que é levar empresa para cada município para gerar emprego, renda e fomentar a economia. Ataíde, mas isso é possível? Claro que é, você mesmo colocou no início. O Tocantins está no centro do país, segunda maior bacia de água doce do país, uma ferrovia na porta, 177 mil quilômetros de terras planas e férteis, um subsolo extremamente rico em minérios e pedras preciosas, a piscicultura, a agricultura. Nós vamos colher mais de 10 milhões de grãos, toneladas de grão esse ano. Não é? Nós temos mais de 10 milhões de cabeças de bovinos, ou seja, o estado é muito rico, mas falta gestão. Ok. Ataídes, o discurso do Partido Novo defende um estado mais enxuto, né? Na prática, onde exatamente você cortaria as despesas e o que deixaria de existir no governo para que sobrassem mais recursos para investir onde realmente importa? Volto nos 3 cânceres, né? A corrupção que já tira tantos milhões. Favores políticos. Favores políticos. Não fazem concurso para fazer os favores políticos. Tira algo em torno de 600 milhões por ano do nosso povo. Isto para acomodar amigos, padrinhos, amantes, namoradas e etc. Mas agora eu vou responder diretamente à sua resposta. O problema está na gestão. Gasta muito mais do que se arrecada. Por quê? Porque não tem competência, não tem vontade, não tem compromisso. Está na gestão, não é? Por exemplo, hoje nós temos 51 secretaria e diretoria. Nós vamos fundir um punhado desse troço aí, extinguir algumas e vamos trazer isso para, no máximo, 18 secretarias. 18? No máximo. Até que, mas você consegue? Não, isso está no meu plano de governo. Eu estou há mais de 4 décadas administrando um grupo de empresa em vários segmentos da nossa economia. Então, eu aprendi a administrar. É claro que com os meus erros, com os meus acertos, eu fui catalogando e tenho certeza disso. Uma das primeiras coisas que nós vamos ter que fazer é organizar as contas públicas, gastar o dinheiro, aplicar o dinheiro do contribuinte de uma forma responsável, competente, que venha voltar esse dinheiro em benefício do contribuinte. Isso não é inventar roda, Maju. Isso não é inventar roda. Isso é 2 mais 2 é igual a 4.
né? Cadê nossas estradas? Cadê a segurança pública? Cadê o problema da saúde? Eu acredito que você vai me perguntar sobre saúde. Como que eu vou resolver o problema da saúde? Eu sei como resolver, né? Mas então, respondendo direto à sua pergunta, o problema é gestão e nós precisamos equilibrar essas contas públicas. Você falou em saúde, já era aqui a minha próxima pergunta. Muito se fala em questão da estrutura dos hospitais, principalmente nos municípios, também fila para alguns tipos de cirurgias. Se você assumisse o governo amanhã, Ataídes, qual seria a sua primeira medida relacionada à área da saúde no Tocantins? Imediatamente eu dou ordem de serviço para transformar 5 hospitais hoje de média complexidade em hospitais de alta complexidade, que é o hospital de Augustinópolis, de Paraíso, de Gurupi, de Porto e também de Dianópolis. Ataíde, o que é hospital de alta complexidade? Para ser mais prático, é tudo aquilo que tem dentro do hospital HGP. São equipamentos modernos, com números de leitos clínicos suficiente para atender os nossos irmãos da região do hospital, leitos de UTIs, talvez, se necessário, também centro cirúrgico, e investir, Major, em recursos humanos. Chamar o profissional da saúde, seja ele o motorista da ambulância, ao médico para conversar, valorizá-los, respeitá-los, capacitá-los e cobrar resultado. Pois bem, então, Ataíde, mas tem dinheiro para isto? Tenho dinheiro e no meu programa de governo já estabelece, inclusive estes gastos, né? Você mexer com obra é a minha praia, né? Então isso eu sei quanto é que nós vamos gastar. E o dinheiro, além da saúde mesmo ter, o ano passado nós gastamos 4 bilhões e 250 milhões de reais. Né? Esse ano está previsto 5 bilhões. Aí você pega mais a metade da corrupção, você pega mais 1 bilhão da corrupção, vai para 6 bilhões. Ou seja, dinheiro tem. O que está faltando, na verdade, é gestão. Major, só para você ter uma ideia, saiu recentemente uma senhorinha de mais de 70 anos de idade de Dianópolis em uma viatura para vir fazer um exame de colonoscopia no HGP. Aquele exame terrível que tem que ter um preparo de 2 dias e depois ela entrou dentro de uma ambulância, ficou mais 5 horas dentro de uma ambulância, chegou no hospital HGP e ficou mais 2 horas dentro da ambulância até fazer um exame. Isso é desumano, isso é crime. E isso é um examezinho simples, hemodiálise, isso é uma coisa muito simples. Isso nós vamos fazer com muita facilidade. Então, lhe respondendo, a saúde será um dos meus primeiros atos. E mais, cargo técnico. Eu vou dar uma secretaria para político, uma secretaria técnica para político. Jamais. Entendi. Até a educação do Tocantins vem passando por um momento de transformação nos últimos anos. Né? A gente vê aí muitas entregas de reformas de algumas escolas, alguns indicadores que têm melhorando, mas são muitos desafios. É um estado grande, né, extenso. Que novidade você vai trazer no seu plano de governo para quem está nos assistindo, os educadores, para a área da educação aqui no Tocantins? A primeira coisa, Maju, que tem que fazer é o seguinte: 70%, ou talvez mais um pouco, porque o portal de transparência não mostra, vou botar aqui, 70% dos nossos professores são contratados temporariamente. Isso é um outro crime. O professor sai de casa para dar uma aula, ele está lá dando aula sem saber se amanhã ele vai voltar. Se o vereador que indicou ele, se o prefeito que indicou ele, se o deputado que indicou, vai estar apoiando o governador e ele vai continuar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: cabos eleitorais que está dentro da educação, dentro da saúde, isso eu vou mandar todo mundo embora. Cabos eleitorais, os favores políticos. E nós vamos fazer concurso público, para que esse professor
tenha primeiro estabilidade, que esse professor tenha um plano de cargos e salário. Nós vamos capacitar, nós vamos respeitar, nós vamos valorizar e nós vamos cobrar resultado dos nossos professores. Com relação à obra física, isso é bobagem, fazer hospital, fazer escola, isso é coisa muito simples. Eu vi que o governador passou o tempo todo reformando escola. Quem reforma escola e inaugura escola é o próprio professor, é o próprio diretor. Nós temos que fazer novas escolas, principalmente de tempo integral. Isso nós vamos fazer. Entendi. Geração de emprego. Você é empresário, tem várias empresas, e a gente sabe que um dos grandes desafios, Ataíde, principalmente para os jovens, é o ingresso no mercado de trabalho, a permanência. O que você vai trazer no seu plano de governo? Uma política de geração de emprego e renda, principalmente para a juventude tocantinense. Eu estou com uma palestra rodando no estado chamando Sonhar e Fazer, inclusive para jovens que pretendem empreender. Certo. Né? E tem tido bons resultados. Maju, essa é uma das maiores preocupações que eu tenho. Os nossos jovens estão indo embora desse estado. Nós precisamos industrializar o nosso Tocantins. Nós precisamos incentivar esses jovens a permanecer aqui e criar o seu próprio negócio. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: qual jovem ou empresário, diante dessa instabilidade política, desta insegurança jurídica, dessa mão de obra caótica, com essa taxa de juro mais de 14%, como é que ele vai empreender? Não tem uma política de incentivo fiscal para esses jovens. Então nós vamos combater esses males, né? E vamos criar uma política de incentivo fiscal voltada exatamente para esses jovens. Nós temos hoje 490 mil jovens no Tocantins. O Tocantins é um estado de jovens. Desses, 220 nem trabalha e nem estuda. É o famoso nem. E nem está procurando mais emprego. E é uma força robusta que está indo para o crack, para o álcool, para a droga e para a prostituição. Infelizmente. Sabe? Mas aí você pergunta para esses governadores que estiveram até hoje sentados na cadeira, qual é a política que você tem para esses jovens? E também o esporte. Não tem uma política. A sua pergunta é fabulosa, é fantástica. O presente e o futuro desse estado depende desses jovens. Depende desses jovens. Não depende mais de mim. Eu estou com 65 anos. Não depende mais de mim. Entendi. Muito bem. Desenvolvimento regional, que é um assunto que eu gosto muito, Ataídes. Há municípios aqui no Tocantins que cresceram muito nas últimas décadas, mas tem outros que praticamente continuam estagnados. Há alguns índices de desenvolvimento humano e social, por exemplo, que apontam alguns municípios do Tocantins, dentre alguns dos piores do Brasil, infelizmente, né? O que você pretende fazer, o que você propõe para priorizar o desenvolvimento regional, principalmente nas regiões ali, Bico, Jalapão e tal, que tem as suas particularidades? Maju, eu sou empresário de profissão. Quando você não investe, você não cresce. Por exemplo, se me permite, se você não investir na sua profissão, eu vejo você investindo dia e noite na sua profissão, por isso que você cresceu. Portanto, o estado do Tocantins até hoje não cresceu o que tinha que crescer, porque não houve investimentos. Mas quando eu falo em investimento, eu estou falando em investimento em obras estruturantes, por exemplo. Ataíde, mas o que são obras estruturantes? Explica para o nosso povo aqui. São estradas boas, seja ela asfaltada, seja as vicinais, saneamento básico, água potável, ferrovia, hidrovias. Se o Estado não investir em obras estruturantes, esquece que ele não vai crescer. Mas aí eu vou um pouco mais além em cima da sua pergunta. Certo. Alguns municípios cresceram, Ataíde, e outros não. Eu lamento que
eles não cresceram como deveria crescer. Nós estamos falando aqui de Araguaína e Gurupi. Gurupi nós criamos agora, abrimos lá um grande shopping, eu acredito que já teve por lá. Está melhorando, mas muito aquém do que deveria crescer a nível nacional. Porque o que está crescendo no Tocantins é o agronegócio, nós sabemos disso. Não é? Se você discorda, você me prova que eu baixo a cabeça. Mas nós temos crescido no agronegócio. Pois bem, mas então, para a gente crescer o estado do Tocantins e melhorar a vida das nossas pessoas, gerando emprego e renda, começa pelo município. Né? Aí vem a pergunta, Thaís, mas o que o município tem para oferecer para os empresários? Aí eu bato no peito e falo para você, Majur, e falo para todos os nossos ouvintes. Cada municípiozinho que a gente tem aqui tem tudo para oferecer aos nossos empresários tocantinenses, aos nossos empresários brasileiros e aos empresários estrangeiros. Um exemplo que você me der, por exemplo, vamos falar de Esperantina. Né? Esperantina, lá no Bico. Certo. Lá nós temos o cupuaçu, que é natural. Você já pensou se colocar uma grande indústria de transformação e agregar valor a esse produto? Quantos empregos vai crescer naquela cidade? Vamos falar do Bico como um todo. A minha luta que eu tive para o funcionamento do Ecoporto de Praia Norte, aquilo ali é uma questão de ação de governo. Aquele porto funcionando vai gerar ali no Bico 10 mil empregos direto. Tudo que o Ataíde fala, pode gravar e depois me cobra isso lá na frente. Então nós vamos ter que industrializar, nós vamos ter que crescer economicamente o nosso estado pelos nossos municípios. Muito bem. Governabilidade e relações políticas. Ataíde, a gente acompanha o Tocantins e vê que a relação da Assembleia com os governos, dos prefeitos através da ATM e tal, você como pré-candidato, como será a sua relação com os prefeitos, principalmente os que não te apoiarem, e com os deputados estaduais? Como é que você vai lidar com a chamada governabilidade? Maju, eu tive o privilégio de passar praticamente 8 anos dentro do Senado Federal e extremamente polêmico, conforme é de seu conhecimento. Sim. O único senador da República que abriu e presidiu 3 comissões parlamentares de inquérito. Pois bem, eu aprendi então mexer com o legislativo e com o executivo. Com o legislativo, eu preciso de governabilidade. Então eu quero maioria simples dentro da Assembleia. Tem 24? Tem. Eu quero, por exemplo, 13, 14, para me dar governabilidade. O resto eu quero que me fiscalize e que me critica, porque quem estiver comigo dificilmente vai me criticar e me corrigir. Mas eu vou pedir também a esses deputados. Né? Então eu vou cobrar da Assembleia que me fiscalize e me cobre resultado. Prefeitos. Os prefeitos sabem que esse homem aqui é sério. O prefeito que estiver metendo a mão no dinheiro do povo, eu sei que lá quem manda no município é ele é eleito para tomar conta do município, mas você pode ter certeza que esse prefeito que estiver roubando também do nosso povo, e eu descobri, ele vai pagar também a conta comigo. Eu vou botar ele na justiça também. Mas os nossos prefeitos aqui são bons, Maju. É só chamar para um bate-papo, sabe? É só chamar para conversar. Essas trocas de favor, isso não vai existir no nosso governo. É claro, por exemplo, lá em Esperantina, o governo estadual tem ações e tem funcionários públicos. É claro que nós vamos nos entregar para o prefeito administrar esses cargos. Claro, isto é normal, isto está dentro da Constituição. O que não está dentro da Constituição são os 25 mil cargos temporários, contratados temporariamente, que não poderia estar sendo contratado conforme determina a Constituição Federal. Muito bem. Thaís, ótimo, falamos de algumas áreas aqui. Vamos falar um pouquinho de política agora? Vamos lá, você, ex-senador da República, assumiu após a morte do então senador João Ribeiro, que deixou seu nome na história do Tocantins aí. Depois já disputou o governo uma vez, já disputou o Senado de novo,
agora vem para o governo de novo. Você já disse, desde que saiu do Senado, você vem disputando eleições as quais não teve êxito nas urnas. O que você vai fazer diferente agora, em 2026, para tentar, aí de fato, se eleger? Maju, eu estou há mais de 4 décadas administrando um grupo de empresa. Nunca fali uma empresa e não conheço derrota na minha vida. Mas na política, conforme você colocou, eu conheço a derrota. Infelizmente. E isso fica engasgado, não é? O que eu vou fazer diferente é o que eu estou fazendo. Pegando este telefone aqui, mais 2 funcionários, e levando informação para os nossos eleitores. Falando sobre o nosso plano de governo. Como é que nós vamos fazer para melhorar a vida deles? E eu percebo, Maju, que o nosso eleitor do passado, não muito longínquo, é diferente deste eleitor de hoje. Cada eleitor hoje tem um aparelhozinho desse na mão e está ali no TikTok, no Instagram, no Kawaii, acompanhando cada candidato. E tem muito candidato aí que acha que vai usar o dinheiro sujo e comprar o voto e vai levar para casa e não vai. Então eu estou acreditando que os nossos eleitores hoje estão mais responsáveis, mais atentos. Eles agora chegaram à conclusão, isso eu falo através do feedback que eu tenho aqui, eles não estão mais suportando a corrupção, a má gestão, os favores políticos, esses corruptos milionários, comprando fazenda, vestido de 50 mil, sapato de 20 mil, né? Carro de R$1 milhão. O nosso povo está atento. Isso está tudo errado e eles estão sabendo. Então, nós estamos conversando com eles e através de uma oportunidade como essa que você está dando aqui, Maju, é fantástica para nós, porque a gente então, porque você tem credibilidade, né? E isto então reforça a nossa credibilidade para levar essas informações para os nossos eleitores. Entendi. A Thaídes, certo, você está no Partido Novo, lá na cavalgada de Gurupi, você estava andando, estava com o Laurez no mesmo carro, o pessoal começou a perguntar assim, Laurez e a Thaídes se relacionam bem? Será que pode sair uma aliança daí e tal? Você vai na chapa puro sangue mesmo? Há alguma possibilidade de alguma composição? Ou você vai até o fim com a pré-candidatura? Maju, Laurez, vamos tirar o Laurez da parada, né? O Laurez é um amigo já de algum tempo, né? De muito tempo. Em 90, quando eu cheguei em Gurupi, o Laurez era advogado nosso. Então, Laurez, eu trato o Laurez como um amigo. Não tem possibilidade de composição com ele? Agora, indo para o PT ficou difícil. Apesar de que eu defendo, isso não é demagogia, porque está no Senado Federal, está na tribuna do Senado Federal, está no YouTube. Eu defendo os programas sociais do PT. Eu só não concordo com a má gestão destes programas, não é? Mas eu não consigo me ver dentro do PT. Paulo Mourão, meu Deus, subir num palanque com Paulo Mourão será uma satisfação para mim, também com a própria Kátia, com o próprio Laurez, mas eu não me vejo agora, a ida do Laurez para o PT, eu não me vejo estar ao lado do Laurez. Pré-candidato a vice e as 2 vagas ao Senado. A sua chapa vai conseguir fechar direitinho todos esses nomes? Sim. Já tem nomes? Já, Sim. Thaís? Veja só, Maju, mas respondendo mais diretamente a você, né? Os políticos corruptos não me querem. Não me querem. Eles, inclusive, têm medo de mim, né? E eu também jamais vou estar ao lado de um corrupto. Eu não tenho nenhum inimigo na política tocantinense. Mas eu não quero estar ao lado de um corrupto. Não adianta você falar que você é honesto e estar ao lado de um corrupto, né? Então, eu estou conversando, né? Nós estamos conversando. Nós vamos ter uma vice, mulher ou homem, que seja ficha limpa, isso é bom que se diga. De qual região? Qual vai ser o critério? Possivelmente pode ser de Araguaína. O critério é esse, tem que ser ficha limpa. Se não for ficha limpa, esquece, porque eu não vou nem chegar perto dessa pessoa. E os 2 nomes ao Senado? Vai ter candidato? Tem umas pessoas que nós estamos conversando. Você não quer adiantar os mas nomes por enquanto não, Maju. Né? A gente ainda tem aí uns 30 dias pela frente.
É 30 dias. Trabalhar nessa construção. Vamos aguardar um pouco mais, né? Agora, tem que ser pessoas que pensam como a gente, que quer o bem desse povo, né? Eu já disse, Maju, e você está dando essa oportunidade, além... essa pessoa que sentar na cadeira hoje, ela precisa ter vontade, ela precisa ter coragem, ela precisa ter competência, independência financeira, independência política e muita coragem para administrar, para consertar toda essa bagunça que esses governadores aprontaram. Eu confesso para você que o Vanderlei foi uma maior decepção para mim. Eu achei que o Vanderlei ia ser o nosso grande líder. Eu estou sentindo saudade de Carlesse. Eu não tenho de doido. Eu não tenho pretensão nenhuma, ô Maju. Eu estou com 65 anos de idade. Essas mãos aqui entrou no Senado com elas e saiu com as mesmas, né? Ali, presidindo 3 CPIs, poderia sair com milhões e milhões. Essa mão aqui não suja com dinheiro público. Eu não estou afim de cargo. A única coisa é que eu amo esse Estado. Mas o senhor fez uma declaração que chamou a atenção. Você chegou a dizer que se dois dos pré-candidatos ganhassem, não quero entrar aqui em nomes, você iria embora do Estado, você como empresário. Thaís, você não vê um radicalismo grande nessas declarações? Deus é maravilhoso, não é? Ele nos dá o livre-arbítrio claro. da gente escolher o que a gente quer para a vida da gente. Sim, claro. O artigo 5º da Constituição Federal também não dá esse direito? Uhum. Eu sou filho dessa terra e já investi aqui 625 milhões de reais e gerei aqui 40 mil empregos de carteira direta aqui. Uhum. Eu estou com 65 anos. Eu vou embora agora aproveitar um pouquinho, Maju, de tudo que Deus me concedeu. Mas antes de eu ir embora, aproveitar um pouco de tudo isto, eu estou indo para os nossos eleitores. Se quiser votar num homem honesto para consertar e melhorar a saúde da sua família, as estradas, as escolas, segurança, eu estou aqui. Entendi. Agora, para encerrar, vamos no nosso quadro Bate Pronto. Seguinte, a Thaís vai fazer aqui algumas perguntas e você vai responder a primeira coisa que vier à sua cabeça. Vamos lá? Vamos lá já começar. 3, 2, 1... Pronto. Um desperdício que acabaria no primeiro dia. São tantos. Um privilégio que não deveria existir, na sua opinião. Os favores políticos, por exemplo, meu Deus. Um imposto que pesa demais no bolso do cidadão, na sua opinião. Todos, principalmente o ICMS. Nós vamos reduzir os impostos e vamos tirar taxas. Certo. Um erro histórico do Tocantins, Thaís, na sua opinião. A escolha errada dos nossos eleitores na hora de escolher os seus representantes. Uma qualidade do povo tocantinense, Thaís. Aí você está falando de mim. São humildes, são trabalhadores. Um político que, na sua opinião, representa boa gestão. Siqueira Campos foi embora, que pena que envelheceu. Um político que simboliza tudo o que você combate. Hoje. Meu senhor, você faz cada pergunta. Então vamos falar essa. Ataíde de Oliveira. Gestão ou política? Gestão e política. Estado grande ou Estado eficiente? Estado eficiente, é o que eu aprendi a fazer. Menos impostos ou mais investimentos públicos? Menos impostos e mais investimento, e mais investimento público. Um adversário ou adversária que você respeita? Atualmente, eu diria que Paulo Mourão. Mas ele é para o Senado e você é para o governo. Eu respeito o Laurez, Certo. Uma promessa que jamais você fará? Primeiro, eu não sou de fazer promessa, né? Eu não sei fazer promessa. Então, eu não faço promessa. Eu aprendi a executar. Então, eu não tenho promessas. Uma decisão impopular que você teria coragem de tomar? Tantas. Uma? Só uma. Mandar esses cabos eleitorais que estão aí, que eu acredito que sejam uns 14, 15 mil, tudo embora. Isso. Complete.
O dinheiro público? Tem que ser respeitado. Governar exige? Competência, responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, coragem. O Tocantins perde quando? Quando tem um mau gestor. Bem, em uma palavra, Thaís, como você quer ser lembrado? Em uma palavra. Como eu quero ser lembrado? Essa história de lembrado, isso morreu, acabou. Eu não quero saber o que as pessoas vão achar de mim. O meu compromisso é com Deus. E hoje com a minha companheira, né? Muito bem. Se você for eleito, qual será a primeira notícia que você gostaria de ver publicada sobre o seu governo? Que o Ataídes deu o start para curar os 3 cânceres e melhor. Os 3 cânceres, eu vou repetir: corrupção, favores políticos e má gestão. E melhorar a vida do nosso povo. É isso. Ataídes, muito obrigada pela sua presença. Sucesso na sua pré-campanha. A gente está aqui trazendo todos os pré-candidatos, ouvindo eles sobre alguns assuntos. É só a primeira série. No final do mês a gente vê com outra série. Desejo sucesso aí na sua caminhada. Que o povo que é soberano analise, compare e tome as suas decisões. Isso é a democracia, não é não? Me permite? Sim, claro. A pedir aqui aos nossos eleitores que antes de ir à urna, dia 4 de outubro, para escolher o seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, seu governador e até mesmo o presidente da República, pesquise a vida dele aqui no celular, no Google, no chat. Se ele estiver sendo investigado, já foi preso, se a Polícia Federal já fez uma visitinha a ele, não vote nele, não vote nela. Só assim, Major, nós vamos conseguir transformar esse rico estado do Tocantins num estado rico para o nosso povo. Muito bem, a Thaís, mais uma vez, obrigada. Obrigada, sua esposa que está ali acompanhando, sua assessoria. Você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. Já já tem mais De Frente com o Maju, porque você já sabe, as eleições deste ano e a política do Tocantins passam aqui, ó, de frente comigo. Até a próxima, abraço. Tenha certeza. Até mais.